irmãos, vamos trazer uma rápida reflexão, as horas já passaram. Um tema muito sugestivo que vocês escolheram, mas eu vou me afastar um pouco dele nesta noite. Para uma outra oportunidade a gente medita, tem um conteúdo vasto de ensino, de estudo bíblico acerca desse salmo, que a sua característica principal é falar da alegria daqueles que habitam no santuário de Deus. Aqui descrito como tabernáculo, mas da expressão hebraica que define como casa de Deus, santuário do Altíssimo, morada do Eterno e outras referências que dão a entender que o tabernáculo era a casa do Senhor. E o Salmo 84 vai decorrer da alegria e felicidade daquele que habita na casa de Deus. Quem diz amém, irmãos? Mas eu quero convidar vocês a ir a Gênesis. Vamos lá para a origem. Creio que Deus... Ainda meditamos muito, preparamos todo o estudo do 84. É muito bom a gente rever alguns assuntos de novo, principalmente as expressões quando o salmista aqui expressa, embora tendo a autoria dada aos filhos de Corá, mas vemos muitas luzes reluzentes de Davi em muitas expressões do 84. Mas quando fala dos pardais, das andorinhas, há uma grande mensagem ali por trás. Mas eu quero trazer aos irmãos o que Deus falou ao nosso coração e eu quero compartilhar com vocês. Gênesis 15, irmãos. A epígrafe, o título do capítulo diz: Deus anima a Abrão e promete um filho. Gênesis 15, vou ler até o verso 5, até o 6 para a gente tomar base. Gênesis 15, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Quem diz amém? Amém. Meus irmãos, quando estávamos meditando, Deus nos fez lembrar desta passagem bíblica que narra a história do patriarca do povo de Deus, aqui ainda denominado Abrão, onde desde a sua escolha, desde a sua origem, Abrão ele tem uma mensagem muito forte para Proate. Se os irmãos for meditar na história dele, os irmãos vão ver que Abrão é um grande exemplo para os Proates. Ele é um exemplo não só de conduta, de postura, de vida religiosa sacra que ele tinha para com Deus, a forma como ele adorava, a forma como ele servia. Mas um dos grandes exemplos de Abrão, que a gente traz também, além desses, é que Abrão já tinha uma idade elevada e mesmo assim não deixou de servir a Deus. Quem diz amém, irmãos? Às vezes a pessoa
é até mais jovem que o Proate, mas já não quer mais servir, já não quer mais obedecer, já não quer mais fazer algumas atividades. Eu me recordo da minha mocidade. Meu pai era o dirigente da mocidade. Na época era separado, campanha mocidade. E tínhamos mais de 60 componentes em Nova Terra 1. Na direção, primeiro, presbítero Severino Ferreira, na época. E depois, saudoso presbítero Severino Antônio, em memória. E nos recordo que a gente fazia a festa da mocidade, irmãos. Era de manhã, de tarde e de noite. E a gente não cansava, a gente ia, era aquela alegria de estar no tabernáculo de Deus, na casa de Deus. A gente ia de manhã, irmão, para a consagração. Depois da consagração, era o estudo bíblico pela manhã, que chamado a manhã de avivamento. E a gente participava da manhã de avivamento, terminava e ia todo mundo para casa. Aí ia tomar banho, ia comer, e era aquela coisa, e engolia muitas vezes. E teve um ano que meu pai fez até almoço lá, a gente almoçou tudo por lá mesmo, para voltar logo para o templo, começar cedo o estudo bíblico à tarde. E depois do estudo, corria para casa para 6 horas, estar na porta do templo, para estar iniciando a festividade. Era um tempo muito bom, porque a gente estava envolvido com as coisas de Deus. Aí o tempo vai passando, as pessoas mais jovens perderam esta simplicidade do culto. Aí quando a gente olha para o Proate, irmãos, eles sempre estão nos trabalhos da igreja. Quem diz amém, irmãos? Então, Proate, irmãos, os irmãos que compram o Proate, eu vou usar o Proate a expressão, mas os irmãos idosos, os irmãos da terceira idade, irmãos, eles que já vivenciaram muitas coisas, já passaram por grandes experiências, já tiveram enfrentaram grandes dificuldades na vida, né? Venceram umas, perderam outras, mas adquiriram experiência de cada uma. Hoje eles sabem valorizar a importância que é estar na casa de Deus. E a gente vê que isso está se perdendo ao longo do tempo. As pessoas estão valorizando menos os cultos. Antigamente a gente ainda chamava crente de domingueiro, mas hoje nem isso você chama mais. Porque até no domingo eles não vêm para a igreja. Só que o que eu acho interessante, irmãos, é que a palavra de Deus, ela diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Quem pode dizer amém, irmãos? Se ele procura verdadeiro, tem falso por aí, irmãos. Tem falsos infiltrados. Tem aqueles que vêm à igreja com uma outra finalidade. Porque quando eu venho ao culto, quando eu venho à igreja, eu venho aqui para adorar a Jesus, para glorificar o nome dele, para agradecer a ele, para pedir força dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Abraão é um grande exemplo para nós. Porque a Bíblia vai dizer que com 75 anos, ele já era Proate, né, irmão? 75? 75 anos. A Bíblia diz que Deus faz a promessa a Abraão. Capítulo 12, versículo 4. E era Abraão da idade de 75 anos. Quando ele sai da sua terra. E no meio do caminho Deus vai e fala com ele. E diz, olha, eu vou te fazer uma grande nação, Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer teu nome. Em ti serão benditas todas as nações. E tu vais ser uma bênção. Tu serás uma bênção. E a Bíblia diz que Abraão sai, irmão, sem saber para onde ia. Deus não disse que era para ele sair de Goiânia e ir para Recife ou para João Pessoa, não. Deus disse, sai daí para um lugar que eu ainda vou te dizer onde é. Mas obedece a minha voz, era Deus dizendo, Abraão, olha, se a partir deste momento tu passar a obedecer a minha voz, não importa onde eu te leve, eu vou com você. Oh glória!
E eu quero te dizer nesta noite, não importa como esteja a tua vida, o que importa é se Ele está com você. Se Ele está com você, acalma o teu coração nesta noite, porque Ele muda a história. E Deus ali começa a falar com Abrão, fazer promessa. Abrão vai caminhando, vai andando. A Bíblia diz que ele passa pelo Egito, mente, por medo. Diz que era sua irmã, onde Sarai era sua esposa. Ele diz que era a irmã, e houve o pavor de Deus ali no Egito, e o rei do Egito, Faraó, mandou ele embora dali. Depois Abrão vai resgatar Ló. Depois da guerra de 4 reis contra 5, em que eles vencem aos reis de Sodoma e Gomorra e levam cativos todos que estavam ali, entre eles Ló. E a Bíblia diz que Abrão, com 318 almas, aqui se refere a homens, servos, soldados, aqueles que estavam com ele na sua jornada, 318. Eles foram atrás destes reis e resgataram a Ló das mãos dos que haviam levado o cativo. Ele tem um encontro com Melquisedeque. Eu não vou entrar nessa questão porque há uma outra referência. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Eu não vou entrar aqui agora, não tem a ver com a mensagem, mas ele tem um encontro com Melquisedeque, rei e sacerdote. Ele abençoa Abrão, irmãos, de uma forma extraordinária. Aí entra o capítulo 15, onde lemos. A Bíblia vai dizer: por isso iniciamos, ou o capítulo 15 inicia dizendo: depois destas coisas. Depois que havia acontecido tudo isso, Abrão, no meio da jornada, ele desanima. Ou não é natural desanimar, sim ou não, irmãos? É natural. Abrão desanimou. Abrão também estava com medo. Ele viu o perigo de morte muitas vezes, irmãos. Tinha medo dos inimigos aonde ele habitava, na terra que ele habitava, que saqueavam a terra, invadiam a terra, tomavam a fazenda, matavam os homens, roubavam a família, mulheres, as crianças e as propriedades. E Abrão tinha um medo muito grande, que era morrer sem ver o cumprimento da promessa de Deus. E eu lendo aqui esse capítulo 15, Deus me mostrou algo lá no final da mensagem eu digo aos irmãos sobre isso. E ele tinha um medo. Eu já estou velho, Deus me fez uma promessa. Eu estou velho. Deus disse que da minha semente ia sair o meu herdeiro, ia dar continuidade à promessa de Deus. Porque a promessa de Deus para Abrão foi tão grande, irmãos, que foi nele e no filho, no neto, e foi passando de geração em geração. Porque as coisas de Deus, irmãos, a Bíblia diz lá, o profeta vai dizer em Isaías, que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Talvez você veio nesta noite e está pensando uma coisa, mas Deus está te dizendo: o meu é maior do que isto. Aí eu fiz um plano aqui, eu já estou idoso, eu vou dividir a terra, dividir a herança, eu já estou velho, já tem meus filhos aí, eu já não tenho muita coisa para fazer. Aí Deus está dizendo: esse é o teu plano, é o teu pensamento, é o teu plano, mas os meus planos são maiores do que os teus. Você pode desanimar na caminhada, é normal. Eu já desanimei. A gente desanima. Você pode olhar para você e dizer: mas eu já sou velho, o que é que Deus ainda quer comigo? Eu já estou idoso, e Deus quer mais nada comigo? Quer.
Quer sim, porque aquele que comanda o tempo, aquele que comanda a história, aquele que desceu às profundezas do abismo, tomou a chave da morte e do inferno e disse: olha, João, eu sou o primeiro, João, mas também eu sou o último. Eu venci, João. Ele comanda o rumo da história da gente. Os irmãos do Proato podem dizer isso. Quantas pessoas jovens vocês já viram partir antes de vocês? Muitas. E vocês ainda estão aí contando a história de Deus. Quantas vezes a doença chegou e talvez até pensaram: eu acho que dessa vez eu não passo. Dessa vez eu não volto do hospital para casa. Dessa vez a doença me leva. E de repente, olha, sumiu doença, sumiu dor, sumiu problema. A operação deu tudo certo, a cirurgia deu tudo certo, e você está aí contando vitória. É porque os planos de Deus são diferentes. Eu vim nesta noite te dizer que há um plano de Deus diferente para o Proate aqui em Barro Vermelho. Há um plano. Há um plano que vai além do que você pensa, vai além do tempo, vai além da história, vai além do momento, vai além das circunstâncias. Há um plano de Deus maior. Abraão não entendia isto. A Bíblia diz que ele desanima. E Deus é tão tremendo, irmãos, que quando ele vê a gente desanimado, ele vem animar a gente. Você crê que Deus te traz aqui para te animar nesta noite? O Espírito de Deus fala ao meu coração de que tem gente que chegou aqui nesta noite para Deus animar ele. Olha, não te preocupa, Jesus vai animar teu coração. Vai dando espaço para ele trabalhar. Vai abrindo o teu coração para ele te animar, porque ele está aqui para te animar nesta noite. Talvez com um pensamento de derrota, de fracasso, mas ele vai te animar. A Bíblia diz que Deus veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. No Antigo Testamento havia 4 formas, pelo menos, mais presentes, de Deus se manifestar ao povo. Quando Deus queria falar alguma coisa, revelar algo, primeiro era a visão, que foi o caso de Abrão. Segunda forma era em sonhos, foi o caso de Jacó. Terceira forma era face a face, embora Moisés não viu, mas a Bíblia diz que Deus falava com ele. Fala face a face. E a quarta era através da palavra, quando Deus utilizava de um profeta, e o profeta ia levar a mensagem de Deus. No caso de Abrão, foi uma visão. E naquela visão, Deus animou Abrão e disse: não temas. Meu Deus do céu. Não temas, Abrão. Por quê? Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Quando Deus aparece em visão a Abrão aqui, irmãos, ele nota Abrão desanimado, com medo, duvidando até mesmo da promessa feita lá atrás, quando ele estava ainda em Ur, na região de Arã. Aí Deus na visão diz: olha, não tenha medo, eu sou teu escudo. Aqui a referência de proteção, abrigo, aquele que guarda, aquele que protege. E diz: o teu grandíssimo galardão, a tua grande recompensa, sou eu, Abrão. Era isso que Deus estava dizendo.
Aplicando para a gente nessa noite, para os irmãos aqui em Barro Vermelho. Olha Deus te animando e te dizendo: olha, não tenha medo. Sou eu que te guardo, sou eu que te protejo, sou eu que cuido de você, sou eu que te escondo quando o diabo quer te achar e dizendo: eu vou pegar ela, eu vou pegar ele, eu vou rasgar no meio, eu vou estalhaçar. Aí Deus: eu sou escudo dela, eu sou escudo dele. Aleluia, ele te protege. E depois ele diz: eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou a tua grande recompensa. Aquilo que você precisa, Jesus tem. Aquilo que o mundo não pode te dar, Jesus tem. Recompensa. Meu Deus, as horas estão passando. E Abraão começa a questionar Deus. E é uma conversa, irmãos, pertinente. Abraão não falou uma loucura. Ele perguntou a Deus: tu me disseste que ia me dar uma semente, da minha semente, ia fazer grande nação, mas eu não tenho filho, a minha idade já está avançada na terra, o que eu tenho aqui comigo é o meu mordomo, é o meu servo, Eliezer. Como é que eu vou ter uma nação que eu só tenho o meu servo, eu não tenho mais ninguém? Aí Deus disse, e agora veja só, e eis que veio a palavra do... Primeiro foi visão, agora outra manifestação, agora foi a palavra, agora foi a palavra de Deus. Primeira coisa que Deus diz a Abraão: o teu herdeiro não vai ser o teu servo, mas aquele que for gerado de ti, da tua semente, da tua parentela, da tua esposa, é dali, da barriga da tua mulher, vai sair um que vai cumprir com a promessa. Era Deus dizendo assim: olha, Abraão, os meus planos, Abraão, não é para Eliezer. Os meus planos é para algo grande que eu ainda vou fazer na tua vida e na vida da tua família. Deus nesta noite te traz a este lugar para te dizer que Ele tem planos grandes e firmes para dentro da tua casa, que tu ainda não sabes. Como é que Ele vai fazer? Como é que vai ser? Vai ser quando? Aí Deus está te dizendo: não vai ser do jeito que tu está pensando. Eu vou fazer de um jeito tão grande, tão diferente, mas vai ser do meu jeito e no meu tempo. Era Deus dizendo: olha, Abraão, vai ser conforme a minha palavra, Abraão. Eu vou gerar esta tua descendência em ti. Não vai ser de qualquer jeito, eu vou gerar em ti. E a Bíblia diz, irmãos, e eu vou encerrar aqui, não dá para ir mais adiante, que Deus pega Abraão e diz assim: vem cá, sai da tenda. Porque tem hora, irmão, que Deus vai tirar você de dentro da tenda. Tem hora que Deus vai precisar tirar você de dentro, tirar você do centro, tirar você do comodismo, da condição. Abraão estava muito acomodado dentro da tenda, cabisbaixo. Se fosse hoje, Abraão estava dentro de casa dizendo: não quero ir para o culto, não vou para a escola, não vou para o ciclo de oração, não vou para o culto de noite. Abraão estava desanimado. Aí Deus disse assim: olha, vem cá, sai daí. Sai daí. Sai da caverna, né, irmão? Sai. E levou ele para fora. Agora, se entre dentro da história, dessa história aqui, ele tira Abraão da tenda, leva ele para fora. Irmãos, os céus, à noite, ali, estava lendo um livro de Ralph Goer,
usos e costumes dos tempos bíblicos. Ele fala uma referência também acerca de roupas noturnas, por conta do frio, que era muito forte. Tecidos grossos que eles usavam, as mantas. Mas também diz que era um céu estrelado, era estrela que você perdia de vista. Aí Deus chega para Abrão e diz assim: Abrão, sai daí. Agora olha para cima. Sabe por que Deus mandou Abrão olhar para cima? Primeira coisa, para Abrão entender que o que Deus ia fazer ia vir dele. Nesta noite comece a olhar para cima. Você está olhando aqui para baixo, está olhando para o teu problema, está olhando para a tua dificuldade. Olhe para cima, porque o teu socorro vem do Senhor. Olhe para cima. E ele manda Abrão olhar para cima. Abrão olha para o céu. Olha o que Deus manda Abrão fazer. Conta as estrelas agora, se tu pode contar. Era Deus dizendo: Abrão, tu me pediu um. Tu está chorando por um filho que tu quer. Olha para cima. Conta as estrelas. Assim vai ser a tua descendência. Eu não vou te dar um. Eu não vou te dar 10. Eu não vou te dar 100. Eu não vou te dar 1000. Eu vou te dar milhões e milhões e milhões de herdeiro. Abraão, olha para cima. Ei, o que Deus tem preparado para você é maior e melhor do que o que tu está pensando. Oh glória. Parece que eu estou vendo Abrão, irmãos. 1, 2, 3, 4, 5. E Deus conta, Abrão, conta. Sabe o que eu entendo também com esta palavra? Quando Deus manda Abrão também olhar para cima e contar. É que quem tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem? Escuta isso. Quem tem promessa de Deus, eita, isso é forte, não pode andar de cabeça baixa. Não pode andando, olhando para baixo, desanimado, de cabeça baixa, querendo parar, querendo desistir toda hora. Não, quem tem promessa, olha para cima, vai chegar, vai acontecer, Ele vai fazer. Quando? A qualquer hora. Olha para cima nesta noite. Olha para cima nesta noite. Para de perder tempo com as coisas daqui e foca na promessa. Começa a contar as estrelas. Em vez de dar ouvido a B, que vem com problema, vem com conversa, vem com calúnia, vem com fofoca, conta as estrelas. Eu estou ocupado com a promessa. Eu estou ocupado com a promessa de Deus. Vai contando. E a Bíblia diz que quando Deus diz isso para Abrão, versículo 6, e creu ele no Senhor. Você precisa crer nessa noite, as horas já chegaram. Você precisa acreditar. Semana passada, estava na igreja. Veja como é, não é a gente, irmão, nunca é. É Deus quem faz. E terminou o culto. Eu me aprontei logo para vir, para pegar meu pai aqui tudo. E quando eu entro dentro do carro, a irmã diz assim: presbítero, estão lhe chamando ali na igreja. Primeiro que o culto já começou diferente. Eu cheguei tarde, foi o dia que teve o treinamento no templo central do Infanto Juvenil. Minha esposa já chegou tarde, eu fiquei esperando. Cheguei na igreja, já era mais de 7h30. Eu fiquei do lado de fora, conjunto cantando. A igreja onde eu estou não é esse templo aqui.
Só tem uma entrada e uma saída. Então eu fiquei esperando para poder entrar. Os irmãos creem que Deus usa quem Ele quer para falar quando Ele quer, sim ou não? Deus usa. E eu estava na porta assim, esperando para entrar. Passou um homem, tombando, embriagado, tombando, irmão, tombando, quase caindo. Ele chegou, olhou para mim, aí saiu da rua, veio na lateral da igreja e fez assim com a mão. E os irmãos não queriam nem deixar eu ir. Eu disse, não, eu vou. Eu disse, vem aqui. Ele fez, não, eu quero falar com o senhor. Eu fui. Aí quando chegou lá, ele fez, o senhor crê que Deus mandou eu lhe dar uma palavra? Eu disse, quem recebe está aqui. Oxe, de Deus eu recebo. De Deus, diga. E ele falou algo lá tremendo de Deus, irmãos. Um homem embriagado. Esse Deus mandou eu dizer isso. E agora eu vou me embora. Ore por mim. Eu disse, está certo. E fui. Eu disse, meu Deus. Voltei. Quando eu vou entrar, aí outro conjunto já estava cantando. Demorou, né? E veio uma irmã, me viu, a irmã correu. Presbítero, olhe, aquela palavra de domingo, eu criei, eu acreditei. E quando foi durante a semana, Jesus cumpriu quarta-feira, eu venho agradecer. Eu digo amém. Aí terminou o culto, a irmã me chamou, eu fui. Eu digo, diga irmã, é para você orar pela minha mãe. Aí eu digo, tá certo, diga o que a senhora tem. Eu estou com as manchas roxas no corpo. Eu estou com dor nas articulações. Eu estou com a minha diabetes muito alta. O que a senhora quer? Quer unção? Quero. Eu disse, a senhora crê que Jesus pode curar a senhora? Ela disse, eu creio. Eu peguei o óleo, ungi e oramos no nome de Jesus e fui embora. Quando foi na segunda, a filha dela mandou uma mensagem, presbítero, a diabetes baixou, a pressão baixou, a dor nos ossos sumiu e as manchas no corpo desapareceu. Eu vou quarta-feira agradecer de novo. Você tem que crer, irmãos. A gente está vivendo um tempo que o povo está parando de crer no que Deus fala, no que Deus faz. Mas nesta noite eu te convido para crer nesta palavra. Para você acreditar. Tem coisa, irmão, que a gente, na hora da dificuldade, a gente tem que chamar por quem? Chamar por quem? Por Jesus. Dá um grito assim, Jesus, vem aqui. Eu quero encerrar. Eu queria cantar um corinho com vocês. Encerrar esse trabalho. Enquanto eu estou cantando aqui esse corinho, se houver alguém não evangélico aí, sai do teu lugar e vem receber Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Quem souber canta comigo, agora é para adorar, viu? Fecha o teu olho e adora. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, bem perto, os montes e vales, atravessa por ti, é Ele que faz.